Olá pessoal, tudo bem? Eu tô aqui pra gente conversar sobre coleções fluidas perinéfricas. É um título difícil, né? Mas na verdade é pra gente falar sobre o líquido que se acumula ali perto do rim, né? O rim está no espaço retroperitoneal, mas é difícil de a gente classificar, né? Quando ele é classificado como um fluido perirenal, quando eu falo que o líquido está no espaço retroperitoneal, a gente ainda tem o pseudocisto perinéfrico. Então isso me trazia muita dúvida e eu fui estudar e consegui algumas informações que queria trazer aqui para vocês, tá bom? Trouxe aqui para vocês. Então vamos lá. A gente tem um estudo, sim, um artigo falando sobre a compartimentalização do espaço retroperitoneal na medicina veterinária, né? Então, e aí ele divide o retroperitônio num compartimento pré-renal, num perirenal e num retroperitônio caudal, tá? A gente tem essa descrição dessa compartimentalização, mas infelizmente a gente não tem um artigo trazendo a aparência ultrassonográfica desses compartimentos, né? Então eu consegui isso lá na medicina, vou trazer para vocês, né? A gente tem a aparência, na verdade, tomográfica desses compartimentos, né, na espécie humana, que traz clareza aí pra gente conseguir classificar os líquidos quando eles estão ali perto do rim, tá? Esses espaços, esses compartimentos, eles podem ter comunicação, né? Principalmente quando há um grande volume de líquido neles, tá bom? Então, esse é o artigo que eu trouxe da medicina humana, tá? Que ele descreve esses compartimentos no espaço retroperitoneal, tá? E esses compartimentos, eles são estudados, né? Eles são avaliados aí principalmente pela tomografia, tá? Então, aqui eu tenho dois desenhos esquemáticos aqui, né? De um paciente humano, obviamente. Aqui é o rim, né? Aqui também o rim direito e esquerdo. E aí, aqui eu consigo avaliar os compartimentos, né? Então, aqui o APS é o espaço pararenal anterior, certo? Então, aqui, ó, APS, espaço pararenal anterior. O PPS é o espaço pararenal posterior, tá? Aqui eu tenho PS, tá? O PS é o espaço perirenal, tá? E ainda aqui, ó, eu tenho o PES, tá? Que é o espaço extraperitoneal pélvico, tá? Então, aqui é bem interessante a gente entender como é que funciona a compartimentalização desse espaço retroperitoneal na medicina humana, tá? E eu desconheço um trabalho que traz isso para a veterinária, né? Mas eu acho que a gente precisa chegar nisso, né? Para a gente ter clareza de descrever esses líquidos quando a gente vê ali perto do rim, esses acúmulos de fluido, tá bom? Aqui ainda é do mesmo artigo, né? Então, ele traz aí a comparação de um desenho esquemático com corte de tomografia, né? E a gente consegue ver aqui o 5, né? É o espaço pararenal anterior, tá? Aqui o 1 é o espaço perirenal, tá? Então, a gente consegue ver esses compartimentos aqui pela tomo e costuma esse diagnóstico ser feito pela tomografia também em humanos, tá bom? Muito bem. Então, vamos para artigos da veterinária, né? Vamos falar aí de fluido perirenal. Então, quando é aquele líquido que está ali pertinho do rim, né? Esse acúmulo de líquido que acontece ali perto do rim, ele pode ser, né? Pode ser um conteúdo hemorrágico, um abscesso, uma neoplasia, ou até um extravasamento de urina, tá? Então, todos esses líquidos já foram descritos ali no espaço perirenal, tá? E a gente tem descrito, né, coleções de fluido, tanto no espaço capsular quanto no espaço perirenal, em cães com leptospirose, toxicidade de etileno glicol e obstruções agudas do trato urinário, tá? Então, a gente tem essas possibilidades levando aí ao fluido perirenal. Esse é um artigo que avaliou a efusão perirenal em cães e gatos com doença renal aguda, né? Com insuficiência renal aguda. Então, ele incluiu nesse estudo 18 pacientes com doença renal aguda, 4 tinham nefrotoxicidade, 3 leptospirose, 2 obstrução ureteral, 2 linfoma renal, 2 ureterinefrolitíase, uma obstrução ureteral prostática e nefrite e ureterite
nefrite intersticial e ureterite, tá? Então, na verdade, esse artigo, né, ele sugere que o acúmulo de líquido no espaço retroperitoneal ali, perirenal, ele tem associação com a doença renal aguda, né? Esse acúmulo pode ser uni ou bilateral, dependendo do acometimento desse parênquima ser unilateral ou bilateral. E esse artigo traz a importância, né, de a gente avaliar o espaço perirenal ali, a procura de líquido, como uma forma de diagnosticar a doença renal aguda, né? Porque hoje a gente diagnostica pelo modo B a doença renal aguda, né? Pelo aumento do tamanho renal, pelo aumento de ecogenicidade da cortical, né? Aí presente na necrose tubular aguda, na nefrite intersticial aguda, na nefropatia hipercalcêmica. Algumas vezes a gente vai ver também dilatação de pelve, né? Então, ele traz a importância aí de a gente também procurar a efusão perirenal, tá? Que pode ser mais um indício de doença renal aguda, tá? Então, ele viu nesse trabalho, né, que pequenos a grandes acúmulos de líquido no espaço retroperitoneal perirenal foram encontrados em animais com doença renal aguda com ou sem ruptura do trato urinário, tá? E aí ele também traz, né, a importância de a gente avaliar esse espaço perirenal antes e depois da fluidoterapia, né? A fluidoterapia pode aumentar aí, a taxa de filtração glomerular e favorecer o aparecimento de líquidos aí no espaço perirenal, tá? Isso é uma coisa ainda a ser estudada, mas é uma possibilidade. O mecanismo pelo qual o líquido se acumula ali no espaço perirenal ainda é incerto, tá? Eles acreditam que o líquido perirenal se desenvolva na insuficiência renal aguda porque o ultrafiltrado, né? Do ultrafiltrado, que é consequência aí do trabalho do rim, né? Ele acaba sobrecarregando a drenagem linfática e aí esses líquidos acabam se acumulando no tecido conjuntivo ali perirenal e retroperitoneal, tá? Então, talvez a gente tenha um aumento, né, de filtração aí do rim e por isso um aumento aí de produção do ultrafiltrado, né? E aí, consequentemente, uma sobrecarga e aí esse líquido vai lá pro tecido conjuntivo perirenal e o espaço retroperitoneal, tá bom? E o derrame perirenal, retroperitoneal pode ser um fator prognóstico ruim para pacientes com doença renal, né? Pode ser um indício aí de que, mais um indício dessa alteração, dessa doença renal aguda, né? E tem relação aí com o prognóstico ruim, né? E com uma doença mais séria, né? Com uma gravidade maior. Bom, então eu trouxe aqui algumas imagens desse artigo, tá? Esse é um paciente que a gente consegue ver um acúmulo aqui, né, de fluido, de líquido, bem próximo ao rim, né? A gente consegue observar que esse rim, ele tem uma dilatação de pelve, a primeira possibilidade era que esse paciente tivesse obstruído, depois viram que esse paciente não estava obstruído, né? Não chegaram num diagnóstico de obstrução, então descartaram. Mas eles viram a redução de diferenciação, né, de distinção córtico-medular, um aumento de ecogenicidade renal, né, sugestivos aí de uma nefrite crônica, tá? Então, essa efusão aqui pode estar relacionada aí com a doença renal, tá? Outro caso, esse paciente com leptospirose, né? Então, era possível ver aqui, ó, algumas coleções líquidas adjacente aqui ao rim, tá? Que também parecem ter relação aí com a doença renal aguda. Mais um caso que a gente vê aqui, um acúmulo de líquido, né, triangular, pertinho aqui, ó, do polo renal, né? E aqui era um paciente com doença renal, mas a causa não foi determinada, com doença renal aguda, mas a causa não determinada. Esse é um paciente com hidronefrose, né? Ele tinha um processo obstrutivo, né? Dá para ver aqui a dilatação de pelve, dilatação de divertículos, né?
Aqui a gente consegue ver uma quantidade pequena de fluido aqui, adjacente ao rim, no espaço perirenal, tá? E esse aqui é um caso que eu fiz o exame, né? E um paciente com um rim bem feio, né? Um aumento de ecogenicidade da cortical, contornos irregulares. E eu conseguia ver aqui, esse era o rim esquerdo, eu conseguia ver uma discreta quantidade de efusão perirenal pertinho aqui do rim, tá? Na porção mais dorsal desse rim. Esse é o mesmo paciente, só que esse é o rim direito, tá? Ele tinha um cisto, né? Um aumento de ecogenicidade da cortical, uma ecotextura mais grosseira dessa cortical, uma quantidade maior de líquido, né? Próximo aqui ao rim, né? Esse aqui também tinha contorno irregular. E aí a gente imaginou que esse líquido aqui pudesse ter relação com a doença renal que esse paciente tinha, tá? Muito bem. Eu trouxe aqui um caso humano, né? Que eu achei bem interessante. Então, eles usam bastante a tomo para esses diagnósticos de coleções fluidas perinéficas, perirenais. Então, eu achei interessante trazer. Esse é um paciente que estava em tratamento, né, com anti-inflamatório, não esteroidal, e ele desenvolveu uma nefrite intersticial. E aí, por consequência da nefrite intersticial, ele desenvolveu um acúmulo, né, um acúmulo de fluido perirenal, que aqui a gente consegue ver, né, então os pacientes já tá com contraste, né, e a gente consegue ver o extravasamento desse contraste para a área perirenal, tá? Aqui a gente ainda vê o fluido aqui no espaço perirenal também, tá? Então, achei bem interessante de ver, né? Pela tomografia, um outro método de diagnóstico, né? E aí o contraste ajudando bastante a gente a definir esse líquido no espaço perirenal. Muito bem, aí como eu comecei falando, né? A gente não tem só o líquido perirenal, né? A gente também tem o pseudocisto perinéfrico, né? O pseudocisto perinéfrico, ele é um diagnóstico diferencial quando a gente vê distensão abdominal, né? Quando na radiografia, no exame físico, tem um diagnóstico de renomegalia, né? Então, o paciente pode vir para o ultrassom com esse diagnóstico de renomegalia, mas aí a gente tem que diferenciar de uma doença renal policística, a gente tem que diferenciar de um tumor, né? Então, ele vem para o ultrassom. No caso do pseudocisto perinéfrico, a gente vai fazer o diagnóstico quando a gente vir, né, no ultrassom, um acúmulo de líquido entre o parênquima renal e a cápsula, né? Esse, na verdade, é o mais comum de a gente ver, é esse cisto subcapsular, né? Existe o extracapsular, tem até relato do extracapsular, mas o mais comum é a gente ver esse líquido entre o parênquima renal e a cápsula renal, tá? Eles são denominados pseudocistos porque eles não são cistos verdadeiros, né? Eles não estão revestidos por um tecido epitelial, e eles podem ser chamados de cisto pararenal, pseudocisto pararenal, cisto perirenal, pseudocisto perirenal e pseudohidronefrose, tá? Esse pseudocisto, ele pode ser preenchido por urina, sangue ou transudato, tá? E aí, outra vez, né, esses pseudocistos, eles têm sido associados a doenças renais, né, adjacentes ali, né, doenças do parênquima renal, tá? E aí, quando a gente tem uma doença renal levando ao pseudocisto perinéfrico, a gente tem um acúmulo de transudato, tá? O pseudocisto pode ser unilateral ou bilateral, vai depender aí da causa, né, e do como está o parênquima renal. E ele tende a progredir, então algumas vezes a gente precisa fazer intervenção, né, fazer a drenagem desses cistos, enfim, fazer cirurgia para fazer a descompressão desse rim. Os transudatos, né, eles podem indicar um aumento de pressão hidrostática capilar, uma obstrução linfática, uma ruptura de cisto, tá? O conteúdo sanguinolento, né, ele pode ser consequência de um trauma externo, então pacientes que sofrem trauma automobilístico, quedas grandes, consequência de uma cirurgia, então cirurgia que cabe manipulando aí a região de rim, ureter, né, sangramento de neoformações,
Então, na medicina humana tem bastante correlação desses sangramentos com carcinomas renais. Ruptura de aneurismas, distúrbios de coagulação, então, que é bastante frequente, né, no nosso dia a dia, aí, os distúrbios de coagulação, inclusive por doença do carrapato, né? E às vezes uma realização de paracentese, enfim, que acaba tendo alguma consequência aí de acumular o sangue, tá? A gente pode ter o pseudocisto também perinéfrico com acúmulo, né, de urina, por extravasamento da urina, consequência de uma ruptura da pelve renal, uma ruptura do ureter ali proximal, tá? Um processo obstrutivo do trato urinário, então, pacientes que têm obstrução do trato urinário, né, podem acabar desenvolvendo o pseudocisto perinéfrico. Eu vou trazer um caso para vocês. Processos traumáticos no trato urinário, então eu vi um caso de um paciente humano, né, que sofreu um trauma automobilístico, rompeu o ureter e acabou desenvolvendo pseudocisto perinéfrico. E pode ser uma complicação também de obstruções congênitas do trato urinário, né, então nefrose fetal, traumas cirúrgicos, ocidentais, também tem os urólitos renais e ureterais que acabam levando outra vez ao processo obstrutivo e ao desenvolvimento do pseudocisto perinéfrico, tá bom? Muito bem, então essa é uma imagem de um trabalho, né, um estudo com 26 gatos com pseudocisto perirenal, tá? Então aqui a gente tem, né, o F aqui, tudo o fluido acumulado, né, então aqui a gente tem o parênquima renal, né, e o fluido aqui compartimentalizado entre a cápsula renal e o rim, tá? Aqui fica mais fácil de ver nesse corte, né? Então, um acúmulo grande de líquido, né? E a gente consegue ver já alterações nesse rim, né? Então, eu tenho um rim com perda de definição corticomedular, né? Então, indicando aí uma nefropatia, tá? Bom, então esse estudo falou, né, da ocorrência de pseudocisto perirenal, perinéfrico, associado com a doença renal, tá? Ele acompanha alguns gatos, inclusive a cirurgia, né, para resolução aí do cisto, tá? Ele trouxe que a cirurgia é efetiva para resolver o pseudocisto, mas ela não consegue parar, né, a evolução da doença renal, né? Então você consegue resolver o pseudocisto, mas você tem ainda um paciente doente que continua evoluindo desfavoravelmente da doença renal, né? Ele até trouxe que a cirurgia indicada para resolver esse pseudocisto, se, né, o paciente tem um prognóstico pelo menos bom a reservado da doença renal, né, para justificar esse tratamento, tá? Além da cirurgia é possível fazer a drenagem, mas normalmente esse líquido volta, né, a acumular, tá? E este é um outro caso. É um relato de caso de um cão que tinha uma obstrução uretral, né? Então, ele obstruiu a uretra e, por consequência, ele acabou desenvolvendo um pseudocisto perinéfrico, né? Um acúmulo de urina aqui, por consequência desse quadro, tá? Esse é, outra vez, aquele primeiro trabalho que eu trouxe, né? Da medicina humana. Então, uma imagem bem bonita, né? A gente tem aqui o parênquima renal, o rim bem achatado, né? Bem encolhidinho aqui, por conta de uma grande coleção fluida aqui compartimentalizado, né? Entre a cápsula renal e o rim, tá? Esse grande acúmulo aqui era um hematoma, tá? Muito bem, né? E é importante diferenciar, né, o que é pseudocisto perinéfrico do espessamento hipocogênico da camada, o espessamento hipocogênico subcapsular, né? Então, esse espessamento que a gente vê aqui, ele não é líquido, né? Ele não é anecogênico, ele é hipoecogênico. E aqui a gente tem células, né? Inclusive, se a gente colocar o Doppler aqui, a gente consegue ver, a gente pode ver sinal, né? Indicando vascularização, tá? Esse espessamento hipoecogênico subcapsular, ele pode acontecer, né? A gente já tem alguns casos relatados em linfoma, neoplasia, né? Outras neoplasias sem ser o linfoma, carcinoma anaplásico renal, nefrite intersticial crônica e na PIF, tá? Então, diferenciar sempre o pseudocisto perinéfrico do espessamento hipoecogênico subcapsular, tá bom? Muito bem, gente. Então, era isso que eu tinha para falar. Espero que vocês tenham achado interessante o tema.
E qualquer dúvida, é só mandar pra gente, tá bom? Obrigada, até a próxima!